sinceramente, eu tive muitas dúvidas, de fato, era para eu estar hoje aqui por conta de todos os participantes, né? Teve uma menina que descobriu um planeta, o outro fez tudo de distribuir para vocês aí umas lembrancinhas, fez um show do Xande, e socorro, se olha ainda. O que que eu estou fazendo aqui? Eu não sou ninguém, eu apresento programa na rádio, na TV. Só isso. Então, eu vim falar sobre algo que, desde muito cedo, em casa eu aprendi, e no meio onde eu estou, criação de conteúdo, de TV, no rádio, e principalmente no futebol, o talento ele é levado muito em consideração. Então a gente fala, cara, é talento. Mas ao longo desse tempo, e eu sou um senhor já, um jovem senhor, hoje eu estava conversando com o pessoal da aula de fora, e eu estava contando que meu melhor ano da minha vida, se eu pudesse voltar, era em 99. Segundo ano, aí eu perguntei, mas você nasceu quando? Em 2005. Eu falando, nasceu em 2005, eu falando de 1999. E eu estou aqui para falar sobre algo que eu acho que é fundamental, que é a repetição, o esforço, a dedicação. E, e a gente só consegue aprender isso olhando para os melhores. Por mais paradoxal que seja, a gente só consegue entender, de fato, isso realmente vale muito a pena, e isso faz uma grande diferença quando a gente olha para os melhores. Porque se vocês fizerem uma, uma pesquisa rápida, os grandes nomes, independente da área, seja na música, no esporte, os melhores, os foras de série, os caras que são diferenciados, eles são os que mais se dedicam à atividade, ao que eles se propõem a fazer. E no jornalismo, na comunicação, isso é muito levado em consideração, e eu tive que aprender isso muito cedo, né? Embora seja o mais velho da família, o meu irmão é o mais talentoso. Então, desde sempre eu ouvi isso, que o Antero era o mais talentoso, né? O Antero ele consegue absorver rapidamente, e a gente tentava, pelo menos em casa, aprender. De fato, isso era muito claro na minha cabeça. Estou fazendo uma referência à minha falta de cabelo hoje em dia, né? Mas isso era muito claro desde sempre, né? E na comunicação, a gente percebe isso. Talento é muito importante. Tom, essa história do tal do tom de se comunicar, de falar, de entreter, de informar, o jeito que você traz a notícia. É claro que algumas pessoas, elas têm um pouco mais de aptidão, elas conseguem ter um pouco mais de facilidade, inclusive, em desenvolver a atividade. Mas eu não acredito em absolutamente nada sem esforço, sem repetição, sem dedicação. Como é que eu me interessei por isso? Vocês ouviram, eu venho de uma cidade do interior, de uma cidade que tem muita tradição, não somente eu, mas os Caio, né, o César, o Ricardo, Antero, todos nós somos de uma geração que saiu de Aracati, e não é só essa geração, né? Não é apenas essa, não é só um fenômeno que apresentou os quatro da comunicação cearense. Então, gente boa já saiu de Aracati para rádios aqui de Fortaleza, TVs. Isso é uma certa tradição da nossa cidade. Mas como qualquer outro menino, eu também imaginava que eu pudesse ser jogador de futebol, né? E eu estudava num colégio que incentivava muito isso. Daí eu estudei no Colégio Marista de Aracati, que tinha uma congregação que era o Marista Cearense, né? Uma escola muito tradicional. E desde sempre eu quis ser jogador de futebol. Mas eu também tinha alguns parâmetros na minha vida que talvez me fizeram pensar um pouquinho e mudar a chave. Eu sou de 1982. De 82 também é o Adriano, o imperador. Então eu estava torneio jogando em Morada Nova, e o Adriano, ao mesmo tempo, estava vendo ele estreando na seleção brasileira. Eu disse, não vai dar. Eu não vou conseguir chegar. Eu estava na reta final do ensino médio. Eu disse, eu não vou ser um jogador de alto rendimento. O que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Como eu vou continuar falando sobre isso dentro do contexto, dentro do cenário do futebol profissional? Meu pai
era também radialista, e aí ficou muito fácil, né? Dentro de casa, assim, eu nunca tive a experiência de ir ao estádio como torcedor. Eu sempre fui ao estádio através e vi tudo através de uma cabine de rádio, uma cabine de imprensa. E aí foi muito fácil, né? Imagino que alguns jovens com 17, 18 anos têm uma missão muito difícil, escolher a profissão. Deve ser pensando bem agora, nesse momento, com essa idade, eu fico imaginando o quão deve ser difícil para uma jovem adolescente escolher o que quer fazer para o resto da vida. Ou pelo menos, primeiro passo na carreira profissional. Mas eu sempre tive muito isso, muito claro, muito bem definido na minha vida, porque era uma oportunidade de continuar no futebol, mas agora fazendo uma outra coisa. E ao longo desse tempo também, o jornalismo, da comunicação, as coisas têm mudado de forma muito rápida, né? Estava vendo um vídeo agora há pouco, e provavelmente o YouTube, mas é óbvio, o rapaz que está aqui apresentando, ele não iria assistir ao... O jovem de hoje em dia não assiste mais a televisão. Mas falando do YouTube, o YouTube está com uma proposta de uma implantação de uma inteligência artificial e ele vai conseguir que a voz, a tradução simultânea, como se fosse a voz original daquela pessoa. Não sei se eu me fiz entender. Então, uma pessoa que estiver falando em inglês, ela vai falar em português com sotaque, com a voz e com a boca mexendo, como se fosse pronunciando as palavras em português. É muito louco, né? As coisas têm acontecido muito rapidamente e essa evolução também está presente no meu dia a dia. E voltando a falar sobre a dedicação, a dedicação, a entrega, o esforço principalmente, em 2018, 2019, perdão. Em 2019, a TV Jangadeiro tem como principal produto da sua grade de programação esportiva a Copa do Nordeste. Vocês acompanham o torcedor do Ceará, de Fortaleza, acompanham a Copa do Nordeste através da TV Jangadeiro, que é o principal produto esportivo e faz parte do nosso calendário. Em 2019, né, faz tanto tempo assim, e eu até então era comentarista de futebol. Então eu tinha esse tempo dos 15 minutos, quando me falaram lá atrás, 15 minutos, maravilha. É exatamente o tempo entre o primeiro tempo e o segundo tempo. Não precisa nem do cronômetro, porque está muito frio na minha cabeça aqui, está muito claro na minha dinâmica. Então, em 2019, aconteceu algo que transformou, na verdade, ressignificou minha carreira. Segunda-feira, estávamos eu e todos os meus companheiros de trabalho na redação, como um dia normal, e eu recebo um áudio de por volta de 3 minutos. Eu disse: ninguém manda áudio de 3 minutos. Não é porque aconteceu alguma coisa, ou ele matou alguém, ou ele está se despedindo. Era um cara que era o nosso narrador. Na época não tinha facilidade de hoje de 2 vezes, 1.5 para a gente ouvir. Então eu fui obrigado a ouvir todo aquele áudio, que era um pedido de demissão. Era falando: não vou mais continuar na empresa. Só que, meus amigos, na terça-feira, isso era segunda, na terça-feira tinha a estreia da Copa do Nordeste, na TV Jangadeiro, toda a estrutura montada, e a gente não tinha tempo suficiente para a gente contratar uma outra pessoa. Pensamos em alguém do Recife, em alguém da Bahia, não tinha tempo suficiente, até porque essas outras praças também fariam jogos. Até que eu tive a infeliz ideia de sugerir o meu nome. Eu disse: depois de falar muito, pode deixar que eu faço. Sabe quando você fala e se arrepende ao mesmo tempo? Mas palavra ao vento e flecha não volta, né? Na hora que eu falei, eu me arrependi, aí o diretor, o senhor da empresa, disse: mas você já fez alguma vez isso? Fiz na época da faculdade. Vou resumir a história. Na terça-feira já estava, meu pai tinha falecido, eu, numa situação assim, vexatória, pedindo aos céus, rezando para todos os santos, inclusive para ele, me abençoa, me ajuda, que eu nunca fiz isso. Para vocês terem ideia, cerca de 1 milhão, 1 milhão e meio de telespectadores em estreia, em jogos que estão com uma grande audiência. E foi um desastre.
desastre tal ponto. Eu raramente fico nervoso. Aqui eu estou um pouco nervoso, mas eu tento me controlar, né? Mas eu raramente fico nervoso na TV, porque para mim ali eu estou olhando um objeto e eu imagino que só tem uma pessoa, é só minha mãe que está me vendo. É muito simples. Se a dona Neuda lá era Catia, eu fico falando para ela, tanto é que isso serve para que a minha comunicação seja fácil também de entendimento. Porque na TV é uma infinidade de perfis, né, de gente que está assistindo ao programa. Eu não sou tão específico quanto eu sou na rádio, que é uma outra linguagem. Talvez seja um outro momento para a gente conversar também. Então, nesse momento, eu falei com meu irmão, que já era narrador. Santero, o que é que eu posso fazer? Mas sabe quando você não estuda para a prova e você tenta pegar só algumas dicas? Não vai adiantar. Não adianta, atrapalha mais do que ajuda. Que você tinha que estudar, já estudou durante todo o tempo. E aí ele disse o seguinte, me chama de Ju, reza para não ter como. Aí eu disse, quer dizer que é isso? Ele disse, que é a hora que você tem que colocar a voz, é a hora mais complicada. O resto tu sabe fazer. Tu tem o ritmo do rádio. Beleza. Não pode ter gol, né? Não pode ter. Boa noite, meus amigos da TV Jangadeiro. Seja bem-vindo. Estádio dos Aflitos no Recife. Daqui a pouco tem bola rolando para Náutico e Fortaleza. Estreia da Copa do Nordeste 2019. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, vamos contar mais aquela história toda, né? Abertura, beleza. Vamos às escalações. Aqui, direito. Começa. E aí é que bate. Começa o jogo. Fortaleza sai com a bola. Aí, simplesmente, numa fração de segundos, eu baixo minha cabeça para anotar, tá? Baixo minha cabeça, ligo o cronômetro, baixo minha cabeça para o papel das escalações, tem os foguetes comerciais, tem os testemunhais para eu falar aqui, me organizo, quando eu levanto a cabeça, o jogador do Fortaleza já está fazendo o gol. E não era para ter acontecido, aconteceu com 1 minuto e meio. Então era eu desesperado na TV, meu irmão gritando na outra rádio, que eu não vou falar o nome, né, produção? Lá na Verdes Mares, pelo amor de Deus, ele disse que era gritando gol e lamentando o que tinha acontecido. O fato é que terminou o jogo 3-1 e a partir de então foram 4 gols. O que era não. Aconteceu isso. E aí foi um momento que foi uma guinada da minha carreira, da minha vida como profissional da comunicação. A partir daí, todo mundo já me conhecia primeiro como repórter, depois foi um processo natural para ser comentarista, e as pessoas começaram a exigir em mim que fosse narrador, que era uma função que eu nunca quis, que eu nunca estudei, mas quanto mais me falavam que eu não podia, eu disse, é isso que eu vou fazer. Eu vou provar que eu não tenho o mesmo talento da maioria, eu vou provar que eu não tenho a mesma aptidão de outros, mas eu vou me esforçar, vou fazer que eu consiga narrar. E conseguir. Tem gente que não gosta, aí é um outro estágio, tá? Vocês também não podem exigir isso de mim. É um outro estágio. Conseguir, eu consegui. Se gosta ou não, é um outro estágio. Tanto é que é tão curioso esse momento de se ressignificar, de se reinventar, de encontrar soluções na carreira. Isso, eu acho que vocês devem ter passado por isso, seja numa mesma área ou em uma área totalmente diferente, se aventurar. E as pessoas, elas me enxergavam primeiro do que eu mesmo. Sabe a bio no Instagram? Você coloca lá, Daniel, professor, certo? Eu não colocava narrador. Eu tinha receio de falar isso, eu não me considerava ainda, e as pessoas já me viam dessa maneira. E foi aí também que eu comecei a entender que, mesmo que você ainda tenha uma certa resistência para tudo que você está fazendo, ou você viu que se boicote, né? Não é isso, eu sou naturalmente muito exigente, isso acabou que, no final das contas, mudou a minha percepção de tudo, absolutamente. Na verdade, eu sempre tive uma ideia de olhar para as coisas e tentar levar para o meu mundo. Eu acho que no futebol, por exemplo, que muita gente, às vezes, que faz parte da nossa cultura, querendo ou não, faz parte da cultura,
do brasileiro, latino-americano, eu acho que o futebol ele consegue explicar, ele consegue responder a muitas perguntas que a gente tem de uma forma global. Consegue explicar muita coisa. Se você tiver um pouco mais de boa vontade de enxergar, você não achar que são somente 11 ou 22 caras correndo atrás de uma bola, se você passar desse estágio, começar a enxergar de uma outra maneira, você consegue. O esporte, por exemplo, no futebol americano, existem jogadores que passam a carreira inteira e nunca pegaram a bola. Nunca eles pegaram a bola. Vocês imaginam eles terem a carreira inteira e eles nunca tocaram a bola do futebol americano. É um esporte que também tem perfis de jogadores diferentes e isso eu levo muito hoje para o meu dia a dia, porque além de estar à frente da TV e do rádio, estar à frente das câmeras, eu preciso coordenar uma equipe de 20 pessoas. E eu sei que cada um tem suas valências, cada um tem as suas limitações, tem as suas qualidades. E isso é muito importante, inclusive, para o Jussier gestor, para mim, enquanto coordenador do sistema Jangadeiro, coordenador de comunicação do sistema Jangadeiro. Então, para resumir, talento é muito importante, qualquer área. Na minha área é muito levado em consideração, na área do esporte, na área da criação de qualquer coisa que seja, na área da arte, tudo isso é muito, muito levado em consideração. A gente olha, pessoa talentosa, parece que está no patamar acima, mas eu não consigo enxergar talento sem um embasamento de persistência, de repetição, de esforço, sobretudo esforço. E como eu estou falando aqui para uma plateia que talvez esteja já nesse processo de escolha da profissão ou de o que vai ser da vida, saiba que talvez grande aprendizado, pelo menos para mim, que eu levei ao longo desse pouco tempo, né? Eu não sou tão velho, essa pessoa me chamou de senhor nesses 7 anos. Mas ao longo desse tempo, é saber que sem esforço, o talento não. Muito obrigado. Queria só para fechar, eu tenho 2 filhas que inclusive estudam aqui no 7 de setembro. E quando eu fui fazer a matrícula das minhas filhas, a palestra já acabou, tá? Só estou falando uma coisa bem pessoal. Quando eu fui fazer a matrícula das minhas filhas aqui na colégio, eu me emocionei muito, porque meu pai, durante toda a vida dele, quis que os filhos estudassem em Fortaleza, interior, e sempre foi estudar em Campo Grande. E eu me emocionei muito quando eu assinei o contrato das meninas aqui, né, com a instituição desse, do com o 7 de setembro. E foi estar falando para vocês aqui, foi um motivo de muita alegria. Então, um cheiro para todo mundo. Obrigado, tá?